Fui solicitado para construir um galpão, mas o cliente também está considerando comprar um pré-fabricado online e eu já construí 2 galpões no passado, do zero, desde o início. Este é o que eu construí 4 anos atrás. Construí outro cerca de 9 anos atrás, que foi minha primeira oficina. E se eu vou construir um terceiro ou não, vai depender do resultado deste vídeo. E isso porque neste vídeo vou fazer uma análise completa dos custos em muitos detalhes para determinar se é mais barato construir ou comprar um galpão. Para chegar a alguns números para a opção de compra, vou usar um site chamado Project Timber. Isso não é patrocinado, não estou afiliado a eles e eles não sabem que estou fazendo este vídeo. Por que estou usando este site em particular? Porque eles vendem uma ampla gama de galpões personalizados em vários tamanhos. Eles fazem galpões de boa qualidade? Pelas avaliações e fotos que vi online, não acho que sim. Mais detalhes em breve. No entanto, há algumas ressalvas que preciso mencionar. Nunca vi pessoalmente nenhum dos seus galpões. Eu posso praticamente garantir que qualquer galpão comprado online a um preço baixo, como os do Project Timber, terá problemas com a qualidade da construção. Esses galpões são produzidos em massa e montados muito rapidamente, mantendo o preço baixo para atrair os consumidores. Quando vejo imagens assim, mesmo que o marceneiro em mim queira gritar, por que simplesmente não cortaram no ângulo certo? A pergunta mais importante talvez seja: essa madeira é forte o suficiente para suportar o telhado? Eu acredito que sim. 3. Você poderia construir um galpão de melhor qualidade você mesmo? Isso dependerá de fatores como sua habilidade, conhecimento, capacidade de planejamento e encomenda de materiais, espaço disponível para trabalhar e ferramentas à disposição. Porém, espero que a maioria dos DIYers habilidosos ou marceneiros consigam construir um galpão superior. Então, com isso fora do caminho, vamos dar uma olhada nos custos. Para este exemplo, usarei um galpão de telhado Apex de 12 por 10 pés do site Project Timber. Um galpão desse tamanho seria uma ótima oficina para quem tem espaço suficiente disponível. Qualquer projeto de galpão deve começar com a construção de algum tipo de base ou fundação para o galpão se apoiar. Mas, para fins de comparação de custos, como você vai precisar preparar uma base, independentemente de construir ou comprar um galpão, não vou cobrir os custos para isso neste vídeo, porque depende do tipo de base que você estaria construindo. E existem tantas opções diferentes, como por exemplo, uma laje de concreto, lajes de pavimentação, vigas de madeira ou grades de plástico e cascalho. O próximo componente do galpão é, normalmente, o piso. No site Project Timber, a opção padrão para as tábuas do piso é de 11 mm de língua e ranhura tratada sob pressão, o que parece muito fino para um piso que provavelmente suportará um peso considerável dependendo do que será armazenado no galpão. Contudo, há uma opção de upgrade disponível para uma madeira tratada sob pressão de 19 mm mais espessa, que custará 275 libras esterlinas adicionais. Para fins de comparação, incluirei esse upgrade. Há também uma opção de atualização para uma base de madeira, cuja necessidade dependerá da fundação onde o galpão será colocado. O custo adicional é de 424 libras. Se você não pedir a atualização da base, recebe suportes de madeira que ficam sob as tábuas de assoalho de encaixe, ideal para lajes de concreto ou pavimentação. Mas, para este vídeo, incluirei a opção de base, pois acho que faz sentido. A opção de base de madeira do projeto é composta por madeira tratada sob pressão de 38 por 75 mm. Então, eu projetei uma base para suportar um galpão de 12 pés por 10 pés, usando tamanhos de madeira que estão disponíveis para mim, e eu digo isso porque é impossível obter uma correspondência exata para a madeira usada pelo projeto de madeira. Mas eu posso chegar perto. Então, por exemplo, se eu comprei de uma serraria, eu posso obter madeira de 47 por 75 mm. Então, é 9 mm mais espessa. E, portanto, vou destacá-la na tabela em verde, apenas para deixar claro que é uma opção melhor do que a opção de base de madeira do projeto. O custo total dos materiais seria de R$ 94,80. Do comerciante de madeira, o mais próximo que eu poderia conseguir era 38 por 63 mm, que é menor, 12 mm menos largo. Então, eu vou colorir isso de vermelho, mas o custo total para a quantidade necessária é de 65,34, ou eu posso conseguir madeira de 45 por 70 mm por cento e 7,64.
Neste ponto do vídeo, eu só quero ressaltar que todos os custos que mencionei neste vídeo incluem o imposto sobre valor acrescentado, mas excluem qualquer tipo de descontos, como descontos comerciais, por exemplo. Para revestir o chão, optarei pela opção de 19 mm da Project Timber, em vez de 11 mm. Não consigo obter a língua e sulco de 19 mm do meu serraria, mas posso obter shiplap, um material similar. O custo total para revestir o chão seria de 382 libras e 76 centavos. No comerciante de madeira, o mais próximo que consegui foi língua e sulco de 15 mm em comprimentos de 4,8 metros. Vou pintar de vermelho para mostrar que não é tão grosso. O custo total para revestir o chão seria de 238 libras e 37 centavos. E na loja de faça você mesmo, posso conseguir shiplap de 14,5 mm por 383 libras e 18 centavos. Passando para o projeto das paredes, as estruturas são compostas por vigas de 27 por 34 mm. Perguntei à Project Timber qual a distância entre as vigas nas paredes, mas infelizmente não obtive resposta. Modelei o galpão autoconstruído com espaçamentos aproximados que espero que possam usar, considerando o tamanho da construção. Na serraria não acho 27 por 34. O mais próximo que consigo é 38 por 38 ou 22, x 38. Mas vou optar por 38 por 38, pois construir uma estrutura com madeira de 22 mm de espessura seria difícil e não muito forte. Vou destacar em verde por ser melhor que a madeira do projeto, e o custo total seria de 135 libras e 34 centavos do comerciante de madeira. Eu consigo 25 por 38, que é muito mais próximo da madeira de estrutura usada pelo projeto de madeira, e o custo para a quantidade necessária seria apenas 55 libras e 20 centavos. Vou colorir isso em amarelo para indicar que é uma opção um pouco melhor. Vale dizer aqui, porém, que pessoalmente eu nunca escolheria usar madeira de 25 por 38 mm para enquadrar uma parede. Eu iria pelo menos 50 por 50, que é o que eu usei para o galpão que construí alguns anos atrás. Mas lembre-se, este vídeo é principalmente para fins de comparação de custos e da loja de bricolagem. 40 comprimentos de madeira de 38 por 38 mm custam impressionantes 370 libras e 80 centavos. Uau! A seguir, passaremos para o revestimento das paredes do nosso galpão, e o projeto de madeira só oferece uma língua e ranhura de 11 mm aqui, que é exatamente o que eu usei aqui no meu galpão mais recente. Não há opção para atualizar para 19 mil, mas, na verdade, eu acho que 11 mil está bom para este propósito, mesmo que eu tenha achado bastante frustrante trabalhar com ele quando construí meu galpão, pois eu preferia muito mais a shiplap de 19 mm que usei no primeiro galpão que construí. Era muito mais fácil de trabalhar. E para a opção de construção aqui, não só preciso revestir as paredes, mas também o ápice onde a extremidade do telhado em forma de frontão estará. Então, vou adicionar alguns comprimentos para cobrir isso da serraria, usando a mesma opção antes. A shiplap de 19 mm chega a impressionantes 929 libras e 56 centavos para a quantidade necessária. No comerciante de madeira, não consigo obter língua e ranhura de 11 mm. O mais próximo que eles poderiam fazer seria de 12 mm, mas isso seria um pedido especial, e portanto, sairia mais caro do que o revestimento de 15 mm de espessura. Então essa é claramente a melhor opção aqui. E o total seria de 590 libras e 24 centavos para a quantidade necessária. E da loja de bricolagem, você precisaria gastar 935 libras e 41 centavos. Neste ponto do vídeo, você pode estar se perguntando por que a serraria. Eu tenho obtido custos que parecem ser consistentemente e significativamente mais caros do que o comerciante de madeira. Na verdade, eles são quase tão caros quanto a loja de bricolagem. E, para ser honesto, estou me perguntando exatamente a mesma coisa. Não vou mais lá. O comerciante de madeira, neste exemplo, parece oferecer muito mais valor pelo dinheiro do que a serraria. Mas, obviamente, os preços variam. Faça sua própria pesquisa antes de comprar, etc. Antes de passarmos para o telhado, você pode estar se perguntando por que ignorei janelas e portas. Basicamente, uma porta ou uma janela pode ser construída a partir dos mesmos materiais de estrutura e revestimento que já incluímos. Você pode precisar de 1 ou 2 comprimentos extras da madeira de estrutura, e você precisaria de algum vidro para a janela. Obviamente, mas o vidro é realmente muito barato de qualquer maneira. No site do Project Timber, o custo do galpão é o mesmo, independentemente da escolha por janelas ou não. O vidro utilizado tem 1,2 mm de espessura.
e é resistente a estilhaços. Neste ponto, adicionarei estimativas de custo aproximadas para cobrir a instalação de algumas janelas e uma porta. Direto para o telhado, e segundo informações e fotos online, a Project Timber usa a mesma madeira de 27 por 34 milímetros para a estrutura do telhado e para as paredes. Novamente da serraria, eu usaria madeira de 38 por 38 milímetros por um custo total de 41,12. Do comerciante de madeira, posso conseguir 25 por 38 por 22,13 e na loja de bricolagem eu precisaria gastar 120 libras e 51 centavos. Na realidade, eu não escolheria nenhuma dessas opções de madeira com estrutura tão fraca para construir um galpão. Depois, há reforços de madeira que unem os ápices e adicionam resistência ao telhado. E suponho que usem apenas retalhos das peças de revestimento para isso. Talvez eles apenas arranquem a língua e o sulco primeiro. Para a opção de construção, você poderia simplesmente usar retalhos de compensado, que seria uma opção ainda melhor, pois seriam muito mais resistentes para esse propósito. De qualquer forma, adicionarei um custo aproximado para fazer os reforços e o revestimento do telhado novamente. Utiliza-se língua e ranhura de 11 milímetros, o que me surpreendeu, pois pensei que Oriented Strand Board ou compensado seriam opções mais baratas e razoáveis, mas vamos adicionar os custos para comparação. 410 libras e 10 centavos para 19 milímetros da serraria. 261 libras e 7 centavos para 15 mil do comerciante de madeira e 416 libras e 99 centavos da loja de bricolagem. Os galpões de madeira do projeto Faça Você Mesmo incluem feltro para telhados. Não sei a qualidade do feltro para telhados que o projeto de madeira pode usar, mas, para comparação, 2 rolos de feltro de 15 anos, suficientes para cobrir o telhado, custam cerca de 80 libras no Reino Unido. Então, vou colocar isso na tabela. Esses são os materiais de construção. Mas e os consumíveis como pregos, parafusos e ferragens como dobradiças e trancas? Acho que precisaria gastar entre 60 a 100 libras nesse material. O custo total do galpão de madeira do projeto, com uma base de madeira e piso de 19 milímetros, é de libras 2.448. Isso considerando a adição de libras 80 na tabela para materiais de qualidade inferior. O custo dos materiais de uma serraria é de 2.213 libras e 68 centavos. Mas já constatamos que os preços deles são muito caros. O custo de um comerciante de madeira é de R cifrão, 1.452,35, que é o esperado para uma construção deste tamanho, sendo quase metade do preço do galpão de madeira do projeto. Para uma comparação divertida, vejamos os preços de materiais similares em uma loja de bricolagem britânica, mantendo seu anonimato. Sem surpresas, é o mais caro, custando R$ 2.554,53, valor superior ao de um galpão de madeira pré-fabricado entregue diretamente na porta. E os custos de mão de obra? Isso depende do indivíduo. Haverá pessoas que gostariam de construir um galpão apenas pelo desafio e outros que podem trabalhar na indústria de construção de galpões, como carpinteiro, marceneiro ou até mesmo um faz-tudo que pode cobrar uma taxa diária. E quanto tempo levaria para construir um galpão como este? O tempo para construí-lo dependerá de fatores como ferramentas disponíveis e assistência, mas uma estimativa justa seria entre 5 e 7 dias. Supondo uma taxa diária de 250 ao longo de 6 dias, o total seria de libras 1.500. Mas se você encomendasse um galpão da Project Timber, eu esperaria que ele pudesse ser montado em um dia no máximo, custando apenas 250 libras. Vamos somar tudo para analisar o impacto nos custos totais. A opção da Project Timber custa R$ 2.698, enquanto comprar os materiais de um comerciante de madeira e construir você mesmo sai por R$ 2.952,35, incluindo mão de obra. Se você gosta de desperdiçar dinheiro, compre tudo em uma loja de bricolagem ou serraria superfaturada, como eu fazia no passado. Mas essa não é toda a história. Se você se importa com qualidade, provavelmente não ficará satisfeito com a construção de um galpão da Project Timber. Muitos dos possíveis problemas foram destacados por avaliações que podem ser pesquisadas online e eles definitivamente são suficientes para me desencorajar da ideia de comprar um galpão deles. Como mencionei no início, meu irmão me pediu para construir um galpão para ele, mas estava preocupado em criar mais trabalho para mim.
Isso me deu a ideia para este vídeo, pois fiquei intrigado para ver os custos. Agora que os mostrei ao meu irmão e algumas avaliações online, é provável que eu construa um galpão. Espero que tenha gostado do vídeo e obrigado por assistir.